Questão 43 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Na comparação entre os textos 1 e 2, percebe-se que ambos apresentam em relação à história dos africanos escravizados o quê? Bom, então o enunciado diz que nós vamos ter dois textos aqui, por óbvio, texto 1 e texto 2, e que ambos apresentam algo em relação à história dos africanos escravizados, mas o quê? Vamos aos textos. Texto 1. Os séculos de escravidão são um aspecto triste da história brasileira. Tabu e vergonha quando se pensa nas dores e humilhações desumanas pelas quais passaram homens e mulheres negros trazidos da África. Mas também, por que não, orgulho quando se evocam as lutas e estratégias de resistência e sobrevivência dos escravos, ex-escravos e descendentes. Histórias transmitidas de geração em geração como narrativas que dão sentido e identidade. Povos remanescentes de quilombolas são grupos unidos por esse passado comum, que tem território como base da reprodução física, social, econômica e cultural de sua coletividade. São reconhecidos na Constituição de 1988 como detentores de direitos territoriais coletivos e fazem parte do conjunto dos povos e comunidades tradicionais. Muito bem. Então reparem que o texto 1 aqui mostra que, apesar de sabermos que a escravidão foi um episódio cruel, lamentável da história do Brasil, por toda a humilhação sofrida, aqui o autor também aponta um lado bom, toda a questão da cultura africana, as histórias, as lutas de resistência. Vamos aqui ao texto 2, e esse texto 2 aqui, reparem que ele vai ser um poema chamado Axés do Sangue da Esperança, aqui, do Abdias do Nascimento. Reparem, exiba ao Pai nossos corações feridos de angústia, nossas costas chicoteadas ontem no pelourinho da escravidão, hoje no pelourinho da discriminação. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando em cada barraco, outro palmares crepita, os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Então reparem que o texto aqui é um poema, também traz a questão das humilhações, da discriminação, a questão dos quilombos, da resistência. E detalhe, os dois textos apontam tanto para a questão do passado quanto para o presente. Vamos aqui de novo ao enunciado. Na comparação entre os textos 1 e 2, percebe-se que ambos apresentam em relação à história dos africanos escravizados a saudosismo do local de origem incorreta. Apesar de sabermos de todo o orgulho que os africanos escravizados têm das suas origens, da terra natal, não é isso que os dois textos tentam demonstrar. Não é o tema principal aqui, saudosismo, nostalgia, não. B. Culpabilização do homem europeu. Também incorreta, apesar de sabermos que a questão toda da escravização e tudo mais, não é isso que os dois textos tentam mostrar. Valorização da memória dos antepassados. Aqui está o gabarito correto, porque a memória do povo negro aqui, o povo africano, ela é referida tanto no texto 1 quanto no texto 2, tanto que até a grande escritora, a Conceição Evaristo, ela chega a dizer que a literatura negra é caracterizada pela memória, certo? Correta aqui. D. Apelo à religiosidade das pessoas mais velhas. Incorreta, não é isso que os dois textos tentam mostrar. No texto 2 até é citado Xangô ali, que é um orixá da justiça, e por fazer referência a um orixá, pode aquela questão, mas tem religiosidade ali, mas não é essa a questão. E reconhecimento dos direitos desses sujeitos. Incorreta também porque não é a questão de ambos os textos, só o texto 1 está mostrando ali no final, os direitos reconhecidos e tudo mais. Então não é o que os dois textos abordam. O gabarito aqui é a valorização da memória dos antepassados, ou seja, histórias do texto 1 transmitidas de geração em geração, e essas histórias dão sentido, dão identidade. Reparem, ontem no pelourinho da escravidão, hoje no pelourinho da discriminação, a luta atual e passada. Então, a valorização da memória dos antepassados.